Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos com o plano de espanhol em ação? Desafio 30 dias, galera. Bora, 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 bora. É a mesma coisa que minha personal trainer fala da academia. Eu tô assim, sem vontade de fazer nada. E ela tá lá, vamos, vamos, dale, 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 dale. É assim que eu tô fazendo com os meus alunos, a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. Uma semana. Hoje a gente faz uma semana de desafio. Já passou muita coisa, já aconteceu muita coisa e eu vou mostrar um monte de coisa legal aqui. Eu já vou passar essa parte aqui que a gente já viu no vídeo anterior, que tem um aulão, tá? Que é o material. O primeiro dia a gente viu o dia da semana, formulário. O segundo dia tinha dois textos para a gente ler e compreender. No terceiro dia a gente tinha que escutar os textos, tem no meu podcast também. Olha só, não botei aqui, viu? Para o pessoal que tem o material, ter também o link do podcast. Aqui tá o aulão, mas não tá o podcast, ó. Vou botar depois. E aqui, a partir do quarto dia, que hicimos? O que a gente fez? A gente aprendeu algo com a inteligência artificial que eu vou ensinar aqui para vocês que não entenderam, que não chegaram no desafio 4, que estão muito atarefados, né? E no dia 4, a ideia era escrever. Olha que a gente está nas quatro habilidades, né? Ler, escutar, escrever e o próximo, falar, né? Aí tem aqui uma pessoa falando. Vamos ouvir essa pessoa falando, essa aluna. Então, aqui era para escrever. Vocês têm que escrever um texto parecido com o de Lucia e o cachorro, que são dois textos que vocês tiveram que ler. E escutar também. Então, vocês têm que escrever algo parecido. Tem uma aluna que está participando do desafio que ela mora na Espanha. Muito bem, Tatiana! Isso é para mostrar para a galera que não é só morar no país. Tem que praticar, tem que colocar, olha só, na prática, o exemplo vivo da pessoa, né? Tatiana que vive em Valência. Ah, eu vou querer muito conversar com você, viu, Tatiana? Tô super curiosa. Morro de vontade de conhecer Valência. Eu não conheço Valência, eu conheço Barcelona. Eu tenho família em Barcelona. Na Espanha, né? Valência fica na Espanha, Barcelona fica na Espanha. Madrid é a capital. Tem até um aluno que está lá agora num congresso. Mas, enfim, ela escreveu. E a gente pegou o texto dela e usou num programa de inteligência artificial para fazer uma música para ela. O ritmo que ela escolheu foi bossa nova, né? Qual é o programa? Qual é o aplicativo? O aplicativo se chama Suno. Suno. Você coloca no Google Suno, vai aparecer uma coisa assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Colocar aqui. Esse aqui é o Suno. O meu é pago, tá? Então, sempre que eu fizer uma música, a versão vai ser a melhor. O gratuito, ele vem 3.5, né? Você nota a diferença, porque você coloca lá ritmo tango. Por que eu uso esse programa? Porque motiva muito vocês, alunos, a escreverem. Então, o texto que vocês escreverem, aqui está o texto de Tatiana, exatamente como ela escreveu. Eu coloquei aqui a letra, né? Eu coloquei o ritmo que ela queria, a bossa nova, e a gente vai escutar. Olha que legal! Então, no plano desafio 30 dias, ela aprendeu já na primeira semana, ela já praticou a escuta, ela já praticou conteúdos, né? Porque a gente viu dias da semana. Essa semana, essa segunda semana agora, a gente vai ver muito gramática em contexto, porque os alunos que responderam o formulário que eu mandei no primeiro dia falaram que é o que mais gostam. Interessante isso, né? Isso realmente quebra tabus de que gramática não é uma coisa que as pessoas gostem. Interessante, eu achei legal. Porque realmente, gramática, minha gente, é tudo, né?
E é em contexto que a gente aprende, não aprende decorando, porque se você decora o verbo A, B, C ou D, vai ser muito chato, é um processo horrível. E a ideia não é essa, né? No plano aqui da gente, o plano espanhol em ação, para vocês colocarem em ação a fala de vocês, a escrita, a comunicação ativa, porque muitos estão vendo filme, vendo série, escutando podcast, lendo notícias, e essas são habilidades passivas da comunicação. São ótimas, mas não é só isso que tem que ser feito. A gente tem que falar e falar da vergonha. A gente tem vergonha de errar, a gente tem vergonha, a gente se trava e fica nisso. E não fala. Tem que falar, tem que perder a vergonha. Aqui no plano, a ideia é essa. Isso eu faço com os meus alunos todos os dias. Por isso que a gente tem práticas de conversação, tá? Então vamos lá, galera. Vamos escutar a música de bossa nova de Tatiana. Deixa eu ver se eu compartilhei o som para vocês escutarem. Compartilhei. Vamos? Preparados? Vamos. Vamos ouvir a primeira versão, porque a versão paga desse programa, ele dá sempre, né, V5, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou apertar aqui para vocês verem a letra do texto que Tatiana escreveu. Muito bem, Tatiana! Eu coloquei voz masculina. Você pode botar voz masculina ou feminina, você pode mudar o tom, você pode fazer um monte de coisa, né? Eu fiz o mais básico para vocês verem que é simples, né? Eu uso o pago porque é uma maneira que os meus alunos têm para brincar, escrevem alguma coisa e a gente coloca num ritmo, reggaeton, tango, cúmbia, né? No material, se vocês forem ver o material, a gente fez aqui, né, com os textos que a gente teve que ler e compreender, e eu li para vocês escutarem em espanhol, eu fiz no ritmo de salsa, reggaeton, hip hop, samba, bossa nova, tango e rock. E tem outros ritmos, mas esses foram os que vocês, no grupo do WhatsApp, porque aqui é um plano de desafio de 30 dias, espanhol em ação, interativo. Não faz o menor sentido eu fazer e eu estar à frente da ação e vocês não. Então, aqui a ideia é vocês colocarem em prática, tá, moço? Então, vamos lá para o texto de Tatiana. Ouvir a música em versão bossa nova. Olha que legal. Gente, ficou lento assim, só porque eu falei que a gente ia ouvir? Vamos ver aqui. Vamos. Uno, dos, y ahora. Pero, ¿qué pasó? Tatiana, está pensando. Agora vamos. Aqui, tá? Esse é o nome da música, né? Desafio de 30 dias, Plan Espanhol em Acción, Tatiana. Aqui tá a letra, para você acompanhar. Vamos lá? Mi nombre es Tatiana, tengo 51 años, soy brasileña y vivo en Valencia, España. Soy casada y no tengo hijos. Mi pelo es largo y negro, mis ojos también son negros y mi nariz es pequeña. Me gusta leer, pasear, ir al cine, me encanta ir de compras. Estoy muy contenta con el curso de español que estoy haciendo. Muito bom. Vamos pausar aqui. Você viu que foi bossa nova mesmo, né? Inteligência artificial, galera. Não tem que ter medo. A gente tem que usar ela, não ela a gente, né? Não se deixar usar, ser usado pela inteligência artificial. A gente tem que usar, na é verdade? Essa foi uma versão 1 de Bossa Nova. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês escutarem. E tem a versão 2 também, que ele sempre faz duas versões no pago completa. No gratuito,
ele faz até uma certo, eu não sei se são 20 segundos, meio, 30 segundos, uma coisa assim. Aí tem essa segunda versão aqui. Mi nombre es Tatiana, tengo 51 años, soy brasileña y vivo en Valencia, España. Soy casada y no tengo hijos. Mi pelo es largo y negro, mis ojos también son negros y mi nariz es pequeña. Me gusta leer, pasear e ir al cine. Me encanta ir de compras. Uh! E a segunda parte não apareceu, né? Que ela tá feliz com o plano de estudo. O espanhol em ação. Ai, perdão. Então, o que que a gente fez aqui? Aqui tem o link, né, desse aplicativo que você vai poder usar, que é muito legal, né? Aqui tá o link do caderno para vocês escreverem, tá? Então, tem um caderno online, todos esses ritmos do texto que você já tem. E aqui tá a aluna, que é a minha aluna, que estuda comigo há 2 meses. Desde o primeiro dia ela tinha vergonha de falar, né? Como muitos alunos morrem de vergonha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui o link que aparece aqui. Para a gente ver ela na aula, falando, morrendo de vergonha. Mas a gente tem que superar o medo, a gente tem que superar o portunhol, né? Deixa eu ver o que que aconteceu. Vamos a ver o que passou. Vamos a poner aqui. De un actor Ah, que... Tommy Lee Jones. Sí. Porque yo cuando dije a mi marido, tengo una nueva alumna, se llama Tammy, y me hace acordar Tommy Lee Jones. Sí. Mi madre estaba enamorada por Tommy Lee Jones. Sí. Cuando nací, ella quis hacer una homenaje Un homenaje. para Tommy Lee Jones. Muy gracioso. Reparem que ela tá. Muitas graças, Tamily, pelo vídeo. Ela mesma gravou, tá? Ela grava as aulas dela porque dessa forma ela se dá conta do processo de aprendizado, né? Então ela vai vendo como que ela está avançando. E isso é tão importante, porque a gente sempre vê o antes e o depois. Ela, desde o primeiro dia que eu incentivo falar. Todos os meus alunos, todos vocês que estão participando do plano de estudo Espanhol em Ação, eu realmente acho que vocês têm que superar a vergonha. Desculpa que eu tô tossindo, né? Engasguei. A gente tem que superar a vergonha e não se preocupem, eu não vou rir. Eu trabalho há mais de 20 anos com isso, né? Eu trabalho há mais de 20 anos ensinando uma língua estrangeira para vocês que estão aprendendo uma língua que não é a língua mãe de vocês, a língua oficial. Então, dá vergonha. A gente tem medo, tem o nosso receio, né? Eu tenho muita vergonha de ir para academia, né? Mas eu estou fazendo exercício. Eu vou para academia pequenininha que tem aqui no meu edifício. E a gente tem que ir vendo onde que a gente pode, né? Se conhecendo até as nossas limitações, até onde a gente chega, né? Isso é muito importante, tá? Por isso que eu mostrei aqui o vídeo que eu acho maravilhoso de Tammy. Ela até escreveu ali, é tão divertido, tá pequeno aqui, mas tá escrito lá, vocês podem entrar depois. É tão divertido que eu esqueci que eu tô na aula. Porque a ideia é essa, né? Vocês
saírem desse lugar de que estão sendo avaliados, né? No dia 5, perdão, eu mandei um link para vocês fazerem da música Macarena, né? Uma música, um clássico do espanhol. Este programa, se você não conhece, professor ou professora de idiomas que me segue, pelo amor de Deus, utilizem, porque ele é extremamente importante. É gratuito, usem e abusem desse programa, né? E não só para o espanhol, você pode praticar inglês, francês, qualquer idioma. É um aplicativo que você pratica idiomas com música, né? Com as músicas mesmo, as letras. E aí você pode escutar e escolher as letras que estão faltando, ou você pode escrever, que é mais difícil ainda, né? Escrever as letras que estão, as palavras que estão faltando, né? Essa música que a gente fez é o Macarena, tá? Aqui tá o link. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, me fala que eu te explico como funciona, tá? É o Lyrics Training, tá? E além disso, eu pedi um áudio em voz alta que ninguém mandou. Ninguém mandou do grupo do WhatsApp. Por isso que no dia 6 eu reiterei fazer todos os desafios anteriores. Porque não adianta eu criar mais desafios, vocês ficarem com, ai meu Deus, eu tenho mais coisas para fazer, eu não vou aguentar, eu não vou saber, eu não vou. Não quero isso. Eu quero que seja prático, que funcione, que tenha o ritmo de vocês, que vocês possam realmente colocar o espanhol em ação, né? Então, eu vou esperar esse áudio de vocês. Eu quero ouvir, eu quero como Tami, como eu coloquei agora, ela falando sobre o nome dela, né? Que vem do ator Tommy Lee Jones, né? Aqui eu vou colocar esse aulão e a gente agora vai corrigir o que a gente fez no grupo do WhatsApp. Vamos lá? Vamos corrigir. Tudo isso aqui a gente já corrigiu, esse aqui é o texto, o primeiro texto, né, de Lucia. Normalmente os alunos falam Lúcia. Lúcia em português, tá, galera? Em espanhol a gente tem um acento aqui no i, Lucia. Eu tenho até uma prima se chama Lucia. Beijo, Lu! Vamos aqui. Tudo isso que eu já corrigi, né? Isso aqui a gente faz tudo. Esse é o segundo texto, perro, mi perro. A gente praticou essa letra R, né? Por que que é tão importante a gente falar perro e não pero? Eu vou reforçar isso aqui. É importante porque com dois R's é o cachorro, tá? Cachorro existe em espanhol. E significa, cachorro significa filhote. Isso aqui é o famoso falso cognato, falso amigo, a mesma palavra, sentido diferente. Por que que a gente não fala pero? Porque pero, com um R, significa mas. Me gusta el chocolate, pero engorda. Eu brinco, né? Eu falo pero para vocês entenderem a diferença, mas não é assim que fala, tá? É pero, esse primeiro. E este é perro, tá? Então, tudo isso tá na outra aula também. Não vou detener-me, né? Ficar aqui. Vamos pro próximo. Tudo isso a gente já fez no grupo do WhatsApp interativo para vocês praticarem. Coloquei um vídeo aqui engraçado sobre os dias da semana, né? Um rapaz hispano, ele errou. Assistam, vale a pena. Aqui está o podcast, né, sobre o desafio do dia 3, que eu tenho que colocar no nosso e-book. E vamos lá. Escute o episódio de hoje do meu podcast Espanhol com Baiantina, vocês podem procurar no Spotify, e responda as perguntas abaixo para a compreensão da escuta. Vamos lá? La doble L o doble L, L, se dice igual que la L. Falso. No se dice igual. Por que não se dice igual? Eu vou colocar aqui.
Isso aqui é muito importante. Atenção, galera. Vamos explicar aqui para vocês. Por que que não se diz igual? Por exemplo, Laura, tá? Laura. Luiz, Lucia, sim? Libro, sim? Agora, quando que a gente tem dois L's? Por exemplo, chúbia, lúbia, dúbia. Nunca se fala dois L's como um L só. Nunca. Em nenhum país hispano. Dos 21 países hispanos, nenhum fala igual. A letra L igual ao som dos dois L's. Nunca, tá? Eu falei que tem várias formas, vários sotaques para o dois L's, né? Se fala igual ao Y. Cuidado aí, galera. Se fala igual ao Y. Então, por exemplo, a famosa frase que eu uso muito. Você pode falar de várias formas. Vamos resumir em três sotaques, três acentos. Sotaques são acentos, tá? De Buenos Aires. Yo me chamo, tá? Outra forma, tá vendo que a letra Y se fala como as dois L's? Nunca como um L, nunca, tá? O som é diferente. Em Madrid, Buenos Aires é a capital da Argentina, Madrid é a capital da Espanha. Yo me llamo. Em Cidade do México, que é a capital do México. Yo me llamo. Eu estou escrevendo aqui o som, como se escuta. Escrever se escreve igual, tá? Desta forma aqui, beleza? Então, cuidado que esse primeiro aqui, todo mundo que fez errou. La Sha, she, shi, sho, shu, o ya, ye, ji, yo, yu, o ya, ye, yi, yo, yu se pronuncia de la misma manera que sha, she, shi, sho, shu, ya, ye, ji, yo, yu, o ya, ye, yi, yo, yu. Verdadeiro. Mas como é que pode vocês colocarem que o anterior é verdadeiro e assim, vocês estão malucos, gente. Vocês estão me deixando doida. Essa tá correta. Pero o que passou? Será que foi falta de compreensão do que leram, gente? Pode ser, né? Pode ser. Hay 21 países hispanohablantes en el mundo. Sim! O que quer dizer isso, prof? 21 países que falam espanhol como língua mãe, como língua oficial. No Brasil, qual é a língua mãe das pessoas, dos brasileiros? É o português. Qual é a língua oficial do Brasil? É o português. Apesar de ter não sei quantas línguas indígenas, né? Mais de 200, se eu não me engano. Mas a única oficial do Brasil é o português. Países hispanohablantes são países que les gusta el idioma espanhol. Não são países que gostam do espanhol. Não tem a ver com gosto. Tem a ver com o país que tem a língua mãe, a língua oficial do país. É a primeira língua, né? São todas as formas a gente fala. Língua oficial, língua mãe, primeira língua. Por exemplo, eu ensino espanhol como segunda língua. O que isso quer dizer? Como língua estrangeira. Ou seja, eu ensino espanhol para quem não aprendeu espanhol na escola, né? Eu ensino português como segunda língua, como língua estrangeira. Ou seja, eu ensino português para pessoas que têm outra língua estudada na escola. Os hispanos, os anglo-saxões, né? Então, eu ensino espanhol para brasileiro que fala português e brasileira, né? Então, é segunda língua, tá? E os países hispanohablantes, os hispanofalantes, são países que têm o idioma espanhol como
Língua mãe, isso não quer dizer que gostam. Cuidado com la trampa. Isso aqui é uma pegadinha. Eu tenho vários alunos que estão para fazer o Exame Internacional de Espanhol, o CIEL e o DELI. Então, esse tipo de resposta aqui é tramposa. Botei aqui atenção porque eu vou falar sobre isso também no grupo. Lucía le gustan los perros. Cuidado! Olha a frase. Isso aqui a gente vai praticar o verbo gostar. O verbo gostar em espanhol, o verbo gostar, não é como outro verbo. A gente fala em espanhol. Yo o yo trabajo, né? Tú trabajas. Vos trabajás. Usted trabaja, né? A gente usa os sujeitos, correto? E o verbo de acordo ao sujeito. O verbo gostar é diferente. O verbo gostar a gente pode usar no singular ou no plural, a depender do que estivermos falando, estiver no singular ou no plural. Não entendi, prof. Repete, repito. Lucia, a Lucia le gustan los perros. O correto seria le gustan los perros. Por que le gustan se Lucia é só uma pessoa, prof? Porque perros está em plural. Ai, meu Deus, eu não entendi nada. Vamos de novo. E o verbo gostar, a gente não faz que nem a gente acabou de ver. Yo o yo trabajo. A gente utiliza os pronomes. Me gusta el chocolate o me gustan los chocolates. Chocolates está em plural, gustan. Mas eu sou uma só, não importa. O verbo pode estar gusta, singular, ou gustan, de acordo ao que estamos falando, o que estivermos falando. Beleza? Eu vou colocar essa gramática em contexto. Eu vou falar sobre o verbo gostar, não se preocupe. A Lucia le gustan los perros. Certo? Eu vou colocar aqui atenção. Para a gente poder revisar. Lucia le gustan los perros. A Lucia le gustan los perros. Beleza? Lucia le gustan los perros. Vixe, eu repeti a frase, foi? E eu botei a mesma frase e o povo respondeu diferente. Vocês estão ficando doidos, igual a mim, hein? Lucia le gustan los perros. A Lucia le gustan los perros. A Lucia le gusta bañarlo su perro. Verdadeiro. Ninguém respondeu. O que significa isso? A Lucia le gusta bañarlo su perro. Ela gosta de dar banho nele. Tem alguns verbos que a gente vai aprender que são verbos reflexivos. Banhar-se. Dormir-se. Lavarse los dientes, né? Esse se aqui, quando o verbo está no infinitivo, quando ele não está conjugado, significa que a gente tem que usar o pronome. O pronome me baño, me duermo, me lavo los dientes, tá? Então, a gente vai ver isso também, gramática em contexto. A Lucia le gusta bañarlo a su perro. Isso daqui é a compreensão também do áudio que eu coloquei no podcast. Los hermanos de Lucia no le gustan su perro. Verdadeiro. Muy bien, Tatiana, que ha respondido. Los hermanos de Lucia no le gustan su perro. Oh, gente, não estou entendendo. Aqui é a mesma coisa. Los hermanos de Lucía no le gustan su perro, los hermanos de Lucía no les gusta. Ai, falta de atenção.
Los hermanos de Lucía no le gustan. Los hermanos de Lucía no les gusta. A los hermanos de Lucía no les gusta. Ó, eu errei aqui de primeira por falta de atenção. ¿Por quê? Porque los hermanos de Lucía son ellos. Ellos. A ellos no les. Vamos revisar aqui quais são os pronomes? Vamos. Colocar agora na tela para você. Vamos lá. Vou usar azul. A resposta completa seria: a mí me gusta ou me gusta. A gente já viu que pode ser singular ou plural, a depender do que estivermos falando. Mas o que é obrigatório falar? O me. Sim ou sim, a gente tem que usar o me. A mim não é obrigatório, tá? É opcional. Eu posso falar ou não, tá bom? A ti te gusta ou te gustan. A vos te gusta ou te gustan. A usted te gusta, perdão, le gusta, porque usted a gente sabe que é formal, beleza? Usted é igual a tu e a vos, segunda pessoa do singular, mas ele é formal, ele rouba tudo da terceira pessoa. A él, a ella ou a ella le gusta ou le gusta, é singular, le. A nosotros ou nosotras nos gusta ou nos gustan. A vosotros, vosotras, os gusta ou gustan. Vosotros e vosotras, lembrando que a gente usa mais na Espanha, beleza? Espanha. Na América Latina, Hispanoamérica, a gente não usa vosotros. A gente usa mais ustedes. Na Espanha, se diz ustedes, mas é mais formal, beleza? A ellos, a ellos, a ellas, a ellas, les. Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu, eu vou tirar um print aqui para vocês terem no grupo do WhatsApp. Esses daqui são obrigatórios. Sim ou sim eu tenho que falar. Tenho que falar. Eu tenho que dizer: ¿te gusta el chocolate? ¿Le gustan los chocolates? Nos gusta viajar, beleza? Quando é singular, quando o que estamos falando é singular ou quando o verbo estiver no infinitivo. O que é verbo no infinitivo, professora? É quando o verbo não está conjugado. Quando ele termina em ar, é ir. Por exemplo, trabalhar, beber, vivir. Ele não está conjugado, né? Conjugado é quando tem um sujeito falando alguma coisa. Yo, o yo, o yo vivo, trabajo, bebo. Então, a gente pode só falar o verbo que a gente sabe que se trata da primeira pessoa. De yo, de yo, certo? Agora, quando a gente está falando do verbo gostar, qualquer sujeito que for usar um verbo no infinitivo vai ter que ser em singular. Me gusta viajar ou nos gusta viajar. Por mais que nos seja plural, porque o verbo está em infinitivo. Beleza? Então, essas duas maneiras para ser no singular. Vamos recapitular isso, não se preocupe. Tá gravado, você pode voltar, né, novamente e revisar. Bien, entonces, a los hermanos, a ellos, a ellos, a ellos no les gusta
tu perro. Gusta singular, porque parece uma pegadinha, é um quebra-cabeça. O que está no singular, o que está no plural? Qual é o pronome? Qual é o sujeito do pronome? E a gente vai encaixando as peças. Aqui é um aulão que a gente fez. Aqui estão os ritmos que vocês escolheram, né, para a gente fazer na inteligência artificial. Reparem que o que mais pediram foi cúmbia, né? Eu até coloquei aqui no material, mas para não ficar muito aulão, vocês têm aqui no grupo. Eu coloquei todos os ritmos aqui para vocês, que vocês pediram. E, como eu disse, tem um caderno para vocês escreverem. A dona Tatiana respondeu. Repare que a letra T, em espanhol, a gente fala assim, tatetitotu, tá bom? A letra D também, dinossauro, dadedidodu, sim? Todos. Aqui está o link do Macarena que eu falei. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Hoje foi o aulão. É importante a gente saber onde a gente está para a gente poder continuar, certo? É importante a gente revisar a nossa primeira semana. Como que foi essa primeira semana? Tá certo? Bueno, gente, espero que les guste y hasta mañana. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao. Dale que se puede.